Aqui é a Débora Libras. É meu objetivo fazer você escutar com o coração e com os olhos aqueles que têm muito a dizer. Do meu lado, vou passar para você as aulas exclusivas para aprender Libras de forma leve e divertida. E do seu lado, assistir às aulas em sequência, realizar anotações, praticar, se divertir com tudo que você vai aprender. O intensivo será dividido em 4 aulas gratuitas e todas elas são interligadas. Já nesta primeira aula, vamos aprender os principais erros que as pessoas cometem ao sinalizar. Vamos falar sobre a origem e principais influências da Libras. Vamos aprender sinais icônicos, arbitrários e como ter confiança para sinalizar e muito mais. Vamos ultrapassar barreiras da comunicação e nos conectar com um novo mundo maravilhoso através das mãos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Intensivo Viva Libras. Deixa eu começar este nosso intensivo te fazendo uma pergunta. Você já passou pela experiência de ter um encontro face a face com um anjo? Viu só? O sinal de anjo é assim. Anjo. Tá vendo? Nós mal começamos essa primeira aula e você já aprendeu um sinal em Libras. Bom, mas voltando à minha pergunta, você já esteve frente a frente com um anjo? Eu sei que quando essa pergunta é feita, você pensa imediatamente em um encontro sobrenatural, com um ser alado, cheio de luz, em uma experiência divina milagrosa. Eu não vou dizer que esse tipo de experiência não possa acontecer, ou que não exista, mas neste caso, a minha pergunta se refere aos encontros que a vida nos proporciona com pessoas que se tornam verdadeiros anjos. Então, essa é a minha pergunta. Você já passou por alguma situação na sua vida em que você pensou, nossa, essa pessoa foi um verdadeiro anjo? Provavelmente sim. Não é verdade? Estou te perguntando isso porque eu já vivi uma situação em que uma determinada pessoa se transformou em um anjo da guarda para mim. Impressionantemente, eu também me tornei para ela. Perceba como este encontro tem tudo a ver com a Libras. E no fim você vai entender por que eu te contei isso. A história é a seguinte: quando eu vim para Curitiba, há vários anos atrás, eu me inscrevi no doutorado, num curso de doutorado na área da surdez. Sempre foi meu sonho e sempre amei estudar Libras, língua de sinais e comunidade surda. E me matriculei numa universidade aqui de Curitiba para fazer o curso de doutorado. O doutorado é longo, são vários anos de estudo e de pesquisa. E durante estes anos de estudo, de pesquisa, a minha orientadora coordenava um grupo de pais, mães, avós, familiares de surdos que iam até a universidade exercitar a língua de sinais, a língua portuguesa, trabalhar questões de linguagem. Enquanto os surdos estavam trabalhando questões de linguagem com a minha orientadora, eu fiquei responsável pelo grupo de pais. Eu sou formada também como psicóloga. E para mim foi uma experiência muito interessante coordenar este grupo de pais a respeito de sentimentos, de emoções que eles tinham com relação à família, ao filho surdo, ao parente surdo, como é que era isso para eles?
Ótimo, eu adorei o desafio. Acontece que nesse grupo de familiares de surdos existia uma mãe. E essa mãe estava sempre de cara fechada para mim. Eu chegava, preparava um material que eu considerava muito interessante, com histórias, com muitas coisas para contar, exemplos da minha vida, exemplos e sugestões de filmes que eles poderiam assistir sobre o tema, conteúdos teóricos, conteúdos práticos a respeito da Libras, da surdez, do familiar surdo, da convivência. Mas essa mãe sempre de cara fechada. E eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia por que ela não gostava do que eu levava. Eu tentei conversar com ela, não tive muito retorno e a relação era muito truncada. Bem, eu segui trabalhando com esse grupo, nós trabalhamos ao longo de 2 anos e ela sempre vinha, mas sempre quieta, sempre séria e não se abria, né? Não se aproximava muito de mim. Depois de muitos anos, eu engravidei. E quando a Sofia nasceu, ela começou a perder muito peso. E foi uma situação bem difícil, porque a gente não sabia a causa disso, né? Pais de primeira viagem, nós moramos numa cidade afastados de nossa família de origem, né? Toda a minha família e a família do meu marido, eles moram todos em Porto Alegre e nós moramos em Curitiba. Então a minha mãe estava aqui nos ajudando nesses primeiros dias e eu me lembro da minha mãe dizer: vá, minha filha, e descubra o que está acontecendo, né? E eu saí com o Felipe e nós fomos atrás do nosso pediatra de confiança e ele disse: vocês precisam fazer um exame de sangue. A Sofia tinha dias de vida e era muito difícil encontrar algum lugar em Curitiba que fizesse aquele exame, era um final de semana. E nós encontramos um hospital, na verdade o meu marido, porque eu estava com a Sofia, ela chorava muito, não mamava e cada vez mais magrinha. E ela nasceu um bebê forte, gente, ela nasceu com 3,470 kg. Então era um bebezão, sabe? E eu via a minha filha emagrecendo. E o Felipe encontrou um hospital aqui de Curitiba que fazia o exame de sangue na nossa pequena bebê. E lá fomos nós, rumo ao hospital. Quando eu cheguei no hospital, nós dois, eu me lembro de segurar a Sofia e a minha mão tremer, porque um bracinho pequenininho, sabe? E a enfermeira que nos recebeu era uma pessoa assim, um anjo. Um anjo, ela é um anjo. E ela sabe disso porque eu disse isso pra ela. E ela coletou, encontrou a veiazinha no braço da Sophie, tirou o sanguezinho dela, tudo. E quando ela terminou o exame, eu falei pra ela: a senhora é um anjo, porque eu estava desesperada e você conseguiu me acalmar. Você tirou o sangue da minha filha sem que ela sofresse, com calma, com empatia, com respeito à nossa situação, que, né, talvez nem fosse algo tão grave assim, né? Provavelmente essa enfermeira estava acostumada a fazer isso várias vezes por dia, mas para nós era algo novo. Era a primeira vez que eu me deparava com aquilo. Era a primeira vez que eu era mãe.
Então, e aí eu disse isso pra ela. E ela me olhou e disse: Débora, você não lembra de mim, né? Aí eu falei: não, eu não me lembro. Nós nos conhecemos? Aí ela disse: sim, nós nos conhecemos. E quem foi um anjo na minha vida foi você, professora. Porque eu também já estive numa situação em que eu precisei de empatia, eu precisei de respeito, de escuta, de acolhimento. Uma situação que era nova na minha vida. O meu filho é surdo. E a senhora toda semana vinha com materiais de Libras, materiais de comunicação. E mesmo que eu estivesse todas as semanas de cara fechada nos encontros lá da universidade, dos familiares de surdos, mesmo chegando toda semana de cara amarrada, sem gostar daquela situação, com dificuldade de aceitar a surdez do meu filho, a professora vinha e repetia e nos alegrava e plantava uma semente, mostrando que o importante é a comunicação. É nós estarmos nos comunicando em sintonia com a comunidade surda. E aí ela me contou, gente, que ela fez curso de Libras, o filho dela aprendeu Libras, ela aprendeu Libras, e ela hoje, ela trabalha num hospital que é uma maternidade, né? Ele é especializado em partos, é exclusivo para partos e atendimentos de bebês muito pequenos, como era o caso da Sofia, há alguns anos atrás. E ela atende, vejam só, gestantes que chegam para dar à luz e são surdas e precisam naquele momento de alguém que se comunique com elas em Libras, porque você imagina a situação de estar grávida em trabalho de parto e chegar em um hospital e não ter ninguém para você se comunicar. Ah, Débora, mas aí você pode fazer a leitura labial, você pode escrever em português. Gente, uma mulher em trabalho de parto vai fazer uma leitura labial, vai escrever no papel: estou com dor na hora do trabalho de parto, por favor, um copo de água? Não, ela tem que se comunicar na língua mãe, na língua base, na língua que para ela é mais familiar. E se for a Libras, ótimo. Neste hospital de Curitiba há uma mãe de um jovem hoje, né? De um jovem surdo, uma funcionária, uma enfermeira competente, fluente em Libras, que recebe gestantes, pais surdos que estão lá com alguma questão com o seu filho, né? Às vezes para um atendimento de emergência, para um bebê recém-nascido, ou então para dar à luz a um bebê. Eles vão encontrar uma enfermeira que se comunica em Libras. E essa semente foi plantada, gente, há anos atrás, há muitos anos atrás. Então quase 10 anos atrás. Então, isso para mim foi muito marcante, né? Porque nós não nos damos conta de como nós vamos plantando as sementes da nossa história. Veja, há anos atrás, eu comecei esse grupo de pais. Quando eu fui fazer doutorado, me esforçava ao máximo, mesmo assim tinha uma mãe que parecia que não estava gostando de nada do que eu estava falando. E eu segui. E depois de alguns anos, quando eu engravidei e a minha filha precisou de um atendimento, eu me dei conta que ela foi um anjo para mim e eu fui um anjo para ela. Então é assim que é a vida é isso, né?
né? São escolhas que muitas vezes são difíceis, mas nós seguimos em frente porque por trás de tudo que nós fazemos existem valores. E é para isso que nós estamos aqui, para nos tornarmos pessoas melhores. Sabe por que eu decidi te contar essa linda história que até hoje é capaz de me emocionar e muito? Porque esse acontecimento consegue reunir vários pontos que me definem e que de certa forma ilustram a Libras com grande nitidez. Nesse pequeno recorte da minha história, estou eu, Débora, na condição de mãe, de ser humano, de professora de língua de sinais e aprendiz da vida. Mas também está outra mãe, outro ser humano, outra professora da vida e constante aprendiz de Libras. Tudo que você semeia no mundo, você colhe depois. E quando você faz isso para o bem, os frutos que você colhe são maravilhosos. E neste caso, dá para ter uma ideia de como a comunicação é muito mais do que conversar com outra pessoa. É uma ferramenta de transformação que causa um real impacto significativo nas vidas das pessoas. Seja você estudante, professor, pedagogo, intérprete, médico, dona de casa, fisioterapeuta, qualquer profissão, você pode usar a língua de sinais para transformar vidas. E é essa transformação que me motiva a ensinar a Libras todos os dias. E faço isso há mais de 20 anos. Essa passagem da minha jornada mostra com muita delicadeza e exatidão que a Libras vai muito além de nós e das nossas necessidades. Que a partir da língua de sinais é possível e necessário viver a empatia, se colocando no lugar do outro para poder entender melhor as suas dores e suas alegrias. Que a Libras é uma língua viva, dinâmica, social, capaz de construir pontes, fortalecer elos onde antes haviam abismos, desconfianças, distâncias quase intransponíveis. Bom, até aqui acho que já deu para você perceber que a Libras faz parte da minha vida de um jeito muito único e especial. E mais até do que isso, já deu para sentir que mais do que saber e ensinar Libras, eu sou Libras. Então, deixa eu me apresentar para que a gente continue o meu e o seu intensivo Viva Libras. Me chamo Débora W e desde bebê já sinalizava em Libras. Mas como assim, Débora? Já sinalizava Libras antes mesmo do português? Sim, é isso mesmo. E isso tem um motivo muito especial. Quando eu nasci, a minha família já era bilíngue, pois todos na minha casa já sinalizavam em Libras, além do português. Isso porque minha irmã mais velha, que eu amo muito, é surda. E quando eu vim ao mundo, a língua brasileira de sinais já era parte da nossa vida. Por isso, a Libras é a minha primeira língua. Eu comecei a minha carreira como intérprete de Libras oficialmente aos 18 anos, quando fui contratada para trabalhar numa universidade. Eu digo oficialmente aos 18 anos porque ainda criança eu comecei a interpretar coisas em casa, até mesmo para garantir que a minha irmã tivesse os mesmos direitos que eu e pudesse ter a liberdade de escolha. Por exemplo, se estivéssemos assistindo a um desenho ou uma novela, eu interpretava para minha irmã para que ela pudesse entender o que a televisão estava dizendo. Não apenas para ela assistir aos programas comigo, mas para que ela pudesse decidir se gostaria ou não de assistir ao que estava passando.
Meu relacionamento com a Libras começou desde criança, o que me fez ter cada dia mais amor à língua de sinais e posteriormente trabalhar por mais de 20 anos como intérprete. Durante esse tempo, também fui estudando psicologia para me aprofundar ainda mais no meu propósito de vida. Me formei em psicologia, fiz mestrado e doutorado na área de comunicação e linguagem e me aprofundei tanto em questões da língua de sinais como da comunidade surda, conquistando minha certificação para trabalhar como intérprete e também como professora de língua de sinais. Eu estou aqui para colocar todo o meu conhecimento e meu amor pela Libras à sua disposição, para que você também faça parte deste incrível universo da língua de sinais. Essa é a minha história e agora você que está assistindo também faz parte dela. Eu estou muito feliz que você tenha decidido aprender comigo nesta semana. Você vai aprender muita coisa sobre a Libras e eu também te garanto que você vai sair deste intensivo com muito conteúdo e já vai fazer seus primeiros sinais. O intensivo Viva Libras é mais do que uma semana de estudos e aprendizados sobre a Libras. É também uma celebração a Libras e um jeito novo de enxergar a língua de sinais. É viver a Libras com amor, com respeito e união. Se você está disposto a transformar vidas, derrubar barreiras, construir pontes, você está no lugar certo. E como esta será uma semana de muito conteúdo, eu preciso já alinhar com você alguns erros que as pessoas acreditam e ainda cometem. Assim, a gente já começa com o pé direito nessa jornada de aprendizado. Vamos lá? Erro número 1. Achar que a Libras é universal. Mas Débora, como assim? A língua de sinais do Brasil não é a mesma língua de sinais dos Estados Unidos, por exemplo? Não. Talvez você ainda não tenha pensado nisso. Mas a Libras significa Língua Brasileira de Sinais. Nos Estados Unidos existe a ASL, que significa American Sign Language, ou em português, Língua Americana de Sinais. Esse é um erro muito comum que ocorre em quem ainda não se aproximou da língua de sinais e geralmente acontece porque somos levados a acreditar que os sinais feitos com as mãos para se comunicar serão os mesmos em todos os lugares do mundo. Mas agora você já aprendeu e não vai mais se esquecer, certo? Erro número 2. Achar que a Libras é apenas mímica. A Libras não é apenas mover as mãos e realizar sinais na expectativa que a outra pessoa descubra o que está sendo sinalizado. A Libras é uma língua como qualquer outra, mesmo ela possuindo sinais icônicos, onde você pode identificar rapidamente o que é. Ela também possui sinais arbitrários, onde não é possível ter ideia do que se está sinalizando. Vamos falar sobre estes sinais daqui a pouquinho. Erro número 3. Achar que a Libras é cópia do português. A língua brasileira de sinais não tem nada a ver com a língua portuguesa. A Libras é uma língua nacional independente do português. Sua origem vem da língua francesa de sinais. Ou seja, a Libras não tem nada a ver com o português. Pelo contrário, ela é independente. São línguas diferentes. Erro 4. Achar que a Libras não tem gramática. Veja só, a Libras tem um alfabeto manual, certo? Mas cada palavra possui seu próprio sinal. E em Libras isso significa que ela vai muito além de um alfabeto manual.
da datilologia. Pouca gente sabe, mas a língua brasileira de sinais é reconhecida por lei como meio de comunicação e expressão. Não é somente a língua portuguesa que possui esse reconhecimento legal. A Libras também tem. Olha só quanta coisa que você já aprendeu sobre a língua brasileira de sinais. E vem muito mais por aí. Não sei se você se deu conta, mas a Libras é uma língua e não uma linguagem, como muita gente pensa que é. Sendo língua, ela é feita de todos os componentes gramaticais, como sintaxe, morfologia e outros elementos que juntos fazem da Libras um instrumento linguístico de poder e força. Então, sendo uma língua visoespacial, isso é, os sinais são formados a partir de combinação de forma e movimento das mãos no espaço onde estes sinais são realizados. Ela é formada por sinais icônicos e arbitrários. Ai, Débora, mas o que é isso? Calma, não se desespere. Eu estou aqui para te ajudar. Vamos começar pelos sinais icônicos para que sua compreensão seja imediata. Tudo bem? Sinais icônicos são aqueles que fazem alusão à imagem de seu significado e que podem ser reconhecidos com mais facilidade. Vamos ver alguns exemplos de sinais icônicos, aqueles que você olha e já entende o que é. O que significa esse sinal? Isso mesmo, comer. Próximo sinal. Caminhar. Mais um exemplo de sinal icônico. Correr. Muito bem. Você viu agora 3 exemplos de sinais icônicos: comer, caminhar e correr. E agora vamos pensar em alguma frase. Por exemplo, você gosta de comer? Você gosta de caminhar? Ai, gosto. Já os sinais arbitrários, ao contrário dos sinais icônicos, eles não possuem semelhança com a imagem do seu significado. Você não consegue reconhecer de cara qual é a palavra que está sendo sinalizada, porque o sinal não faz alusão direta ao significado daquela palavra. Por exemplo, que sinal será esse? Conversar. Você olha e não consegue identificar de cara o significado. Vamos ver mais um exemplo de um sinal arbitrário. Sinal de avisar. Também. Você olha o sinal e não identifica logo de cara o que ele quer dizer. Outros exemplos: Libras, estudar e gostar, que eu mostrei na frase anterior. Se você gosta de comer, gostar é um sinal arbitrário. Se eu não tivesse dito para você que significa gostar,
talvez você não conseguisse descobrir sozinho. Gosto de Libras. 2 sinais arbitrários. Todos estes sinais, sejam icônicos ou arbitrários, são formados por 5 parâmetros básicos das línguas de sinais. Veja que eu não disse que são parâmetros básicos da Libras, mas sim das línguas de sinais. Seja a língua brasileira de sinais, a língua americana de sinais, a língua francesa de sinais. Todos os sinais de todas as línguas de sinais são formados por esses 5 parâmetros básicos. Mas eu vou deixar essa explicação para a próxima aula, porque nesta primeira você já viu bastante coisa e eu não quero fundir a sua cabeça com muita informação logo de cara. Quero finalizar essa aula te ajudando em algo que eu percebi. Antes da gente planejar este intensivo, eu e minha equipe realizamos várias pesquisas para saber de qual forma o intensivo pode auxiliar no aprendizado e assim nós definimos os conteúdos. E o que nos chamou a atenção é que a maioria das pessoas respondiam a mesma coisa. Tinham medo de sinalizar. E este medo poderia vir de vários fatores, mas basicamente o medo era de sinalizar errado, de passar por uma situação desconfortável devido a algum erro. Vou te dizer logo que na maioria das vezes isso não acontece. Se você tem medo de sinalizar e acabar errando, saiba que isso é totalmente normal. E ninguém vai rir de você, humilhar ou qualquer coisa que você acha que vai acontecer. Pelo contrário, as pessoas vão te elogiar por você ter tentado se comunicar com elas. Você está fazendo um esforço que a maioria das pessoas não faz. E isso tem um enorme valor. Eu mesmo, com mais de 20 anos de trabalho, trabalhando com Libras, eu ainda erro sinais, me atrapalho de vez em quando. O importante é pedir desculpas, seguir em frente com a comunicação. Entenda que você, só por tentar sinalizar, já está fazendo a diferença. Veja só o que uma das minhas alunas tem a dizer sobre este medo de sinalizar. Gabriel, eu trabalho na cervejaria Alright aqui em Curitiba, fazer o atendimento para a comunidade surda para dentro do bar, né, para o pessoal poder frequentar a nossa cervejaria como qualquer pessoa, como qualquer cliente, e ter um atendimento completo, né? E o meu primeiro atendimento foi recentemente, agora em janeiro. A Rafaela entrou em contato com a gente, reservando uma mesa para 12 pessoas. E na hora que eu recebi esse contato, já bateu um pouco a ansiedade, pois eu sabia que eu ia ter que atender sozinho, uma mesa que ia ser completamente de pessoas surdas, e a gente na hora, né, fica nervoso. Então eu fui atrás de revisar todo o material, assisti algumas aulas, principalmente as que falavam de bebidas e comidas, né? Fui atrás de mais materiais para fazer a minha apresentação, digamos assim, né, o meu atendimento, e comecei a tradução do atendimento criando um roteiro, pensando na forma de como eu ia apresentar, né? A gente trabalha com mais de 12 tipos de cerveja e essas cervejas, elas não têm palavras em Libras, então eu precisaria traduzir mais ou menos o estilo, o sabor, o aroma de cada cerveja para tentar diferenciar uma da outra. Sorte que eu já tinha treinado com você, né, Débora? Então a gente já conseguiu ter algumas ideias de apresentação de cada cerveja. Mas tem muito mais do que isso no atendimento, né? Então eu criei todo um roteirinho, segui a sua dica, que era gravar, assistir, regravar, né? E assistir até você perceber que está um pouco mais fluido, está um pouco mais natural, né, a sinalização. E agradeço novamente as suas correções, né, as suas colocações.
E na hora que fui fazer o atendimento, não existe roteiro, né? A gente acaba tendo que improvisar, acaba tendo que atender a comunicação daquele momento. No começo bate um nervosismo, como qualquer momento que você vai falar uma língua estrangeira, uma língua diferente da sua. Mas no momento que eles começaram a sinalizar, começaram a falar e eu percebi que eu estava entendendo a sinalização deles e que eles estavam compreendendo a minha sinalização, a gente vai se acalmando, vai fluindo, vai ficando mais natural, né? O que eu gostei muito dessa experiência foi perceber a atenção que eles tiveram não só em tentar me compreender, mas corrigir quando eu fazia alguma sinalização errada ou em me ensinar alguma sinalização que eu não sabia, né? E isso foi aquela via de duas mãos que faz com que a gente cresça e aprenda muito, né? Foi uma experiência muito rica, muito interessante e queria agradecer por poder me proporcionar esse aprendizado, que não é só um aprendizado em línguas, mas uma forma de ver, uma forma de pensar diferente, né? De ver o mundo por um outro espectro que as línguas visoespaciais nos permitem. Então é isso aí, essa foi a minha experiência com o atendimento. Espero revê-los e cada vez mais pessoas da comunidade surda, são todas bem-vindas lá na Alright e estamos esperando vocês para cada vez mais o nosso atendimento ficar mais rico e mais completo. Obrigado, Débora, e nos vemos. O Brasil tem mais de 10 milhões de surdos. São pessoas comuns, como eu, como você, que querem se comunicar com outras pessoas comuns. Agora imagine só, quantas pessoas no Brasil que são ouvintes sabem se comunicar com Libras atualmente? Pois é, não temos nem estudos científicos para solucionar essa dúvida, pois provavelmente menos de 1% da população sabe. E é por isso que, pelo simples fato de você tentar sinalizar, mesmo que erre, tudo bem, não importa. O fato é que você é uma pessoa especial dentro desses menos de 1%. E é isso que faz toda a diferença. Arrisque, erre sem medo, quebre barreiras da comunicação. Aprender a língua de sinais é verdadeiramente ser Libras, é mergulhar em uma nova cultura, é passar a fazer parte de uma comunidade incrível que tem sua própria identidade visual, é compreender que a língua de sinais vai muito além de expressões faciais, de sinais com as mãos. Quando você passa a sinalizar na língua brasileira de sinais, um novo universo se abre para você, com novos assuntos, novos amigos, e você passa a se transformar em um elo entre surdos e ouvintes. Eu quero que você reflita um pouco sobre a importância da Libras. O aprendizado da língua de sinais não é restrito a nenhum grupo específico de pessoas e, portanto, não é destinado apenas aos surdos ou para aqueles que convivem com pessoas surdas, que têm filhos, irmãos, sobrinhos surdos. Aprender Libras é, em essência, para os fortes, corajosos, para quem tem no sangue a coragem para vencer obstáculos, derrubar barreiras. É como eu falo sempre, a Libras é viva, é social, ela une as pessoas criando novas conexões e experiências enriquecedoras, ao mesmo tempo que liberta ao destruir amarras da comunicação. É como se a limitação da comunicação fosse um cadeado, uma porta trancada, e a Libras fosse a chave. Quem tem essa chave e a utiliza, abre esse cadeado, essa porta se abre, abrindo espaço para esse novo universo de descobertas culturais, sociais, de vida. E o intensivo é para te dar essa chave. E esse é apenas o início.
Na próxima aula você vai começar a sinalizar suas primeiras palavras, até mesmo frases completas em Libras. Vamos aprender como funcionam as configurações de mão, os parâmetros das línguas de sinais e vamos entender o alfabeto manual em Libras. Aqui, em algum lugar dessa página, já tem a data da próxima aula. Marque na sua agenda. Vai ser uma aula para você mergulhar de cabeça. Agora, antes de finalizar, quero te passar 2 missões. Topa? A primeira missão é: me dê seu feedback comentando abaixo. Assim, saberei o que você achou desta aula, deste ambiente em que você está. Teve alguma dificuldade? Alguma dúvida? Pode me contar, que eu e minha equipe iremos ler todos os comentários e melhorar ainda mais esse intensivo. Isso é muito importante para mim, porque eu faço esse conteúdo para você, pensando em você. Assim, quanto mais eu souber sobre a tua opinião, todo o material que eu desenvolver vai se encaixar melhor na sua necessidade, nos seus sonhos, na sua transformação com a Libras. A segunda missão é a seguinte: faça parte do movimento Viva Libras no Instagram. Eu quero te convocar para fazer parte do movimento Viva Libras, um movimento para ajudar a expandir a Libras pelo Brasil. E você pode fazer parte dessa transformação. Eu acabei de realizar uma postagem. Vai lá neste post que está aparecendo aqui na sua tela e marque 2 amigos com a hashtag Viva Libras. Mas atenção, marque apenas amigos que têm interesse no aprendizado de Libras, certo? Então é isso. Muita coisa boa está por vir, mas já quero te agradecer por ter assistido até aqui. Muito obrigada! Te vejo na próxima aula do intensivo Viva Libras. Um beijo! Seja livre, seja Libras!